Atenção, Brasil, primeiro tema na tela do canal do YouTube. A gente fala de uma polêmica importante, uma polêmica que divide opiniões, não divide mais a minha, né? A partir de hoje, eu tenho uma visão diferente e eu vou trazer aqui para os senhores durante o debate. Sonho da torcida dupla em clássicos acabou em Goiás? É uma pergunta simples, um tema sensível, um tema que já foi debatido várias vezes, mas que volta à baila, volta à tona, diante da decisão tomada ontem à tarde, com muita responsabilidade, diga-se de passagem. Mais uma vez, o presidente Ronei Freitas, o senhor da Federação André Pita, dando mostras aí do profissionalismo e do nível que o nosso futebol goiano hoje é comandado, né? Um nível onde as pessoas respeitam as instituições e respeitam, acima de tudo, os fatos. É uma federação que não luta contra os fatos, mesmo tendo, às vezes, uma opinião divergente do que os fatos estão sendo colocados ali, né? Do que os fatos estão apresentando. O que acontece? O clássico Anapolina e Anápolis ainda era um clássico, um dos poucos clássicos aqui do futebol goiano, o estado de Goiás, que contava com a presença de duas torcidas. Só que houve uma recomendação, e repito, recomendação não é lei, recomendação do Ministério Público não é decisão judicial, mas é uma recomendação baseada em estudos e baseada em dados da Polícia Militar. Ninguém do Ministério Público fica lá fazendo decisões ou dando recomendações a bel prazer. Ô seu promotor, hoje eu estou a fim de dar uma recomendação aqui, vou dar a recomendação. Não, não é assim que acontece. Sempre é diante de algum dado prático, um dado físico, algo que tenha de fato acontecido e que tenha gerado aquela decisão. Põe na tela do canal do YouTube, Lucas Lourenço, meu querido produtor, o ofício da federação, primeiro ofício da federação, tá aí, ó. Excelentíssimos senhores, pro Zé Paulo Tinaz, que é o presidente executivo do Anápolis, e o Ricardo Rodrigues de Farias, que é o presidente da SAF da Anapolina. Cumprimentando-os cordialmente, encaminha um anexo do ofício da Polícia Militar que apresenta a recomendação da corporação para que a partida marcada para o domingo, válida pela 8ª rodada do Campeonato Goiano entre Anápolis e Anapolina, aconteça apenas com a presença da torcida da equipe mandante, ou seja, a torcida tricolora. Na certeza de contarmos com o vosso apoio, agradecemos antecipadamente. Assino o documento, assinatura do presidente Ronei Ferreira de Freitas. E aí eu tenho aqui também, em mãos, o documento do Ministério Público e o da Polícia Militar. A gente teve 5 jogos até o momento, e em 5 jogos, né? A gente teve 7 jogos, em 5 jogos, a torcida da Anapolina gerou problemas. Brigaram lá em Goiatuba, teve confusão tacando pedra lá na torcida do Vila Nova, tacaram também na torcida do Goiás. Ano passado teve confusão também na divisão de acesso, envolvendo a torcida da Anapolina. E a Polícia Militar, ela tratava o jogo de domingo em Anápolis como um jogo de altíssimo risco. Altíssimo risco. E diante desses dados, ficou-se também definido que os clássicos em Anápolis, a partir de agora, eles serão apenas com a torcida do time mandante. É mais um passo para a consolidação, pelas fontes com as quais eu chequei, pelos telefones, os telefonemas que a gente fez, é mais um passo para a consolidação da torcida única como algo presente aqui no futebol goiano. Não apenas na capital, mas em todo o estado de Goiás. Diante disso, desses dados apresentados, coloca todo mundo aí na tela do canal do YouTube, Lucas Lourenço, eu quero a tua opinião também, porque o tema é relevante. E outra coisa, senhores, muita gente pede torcida dupla, mas a gente teve um clássico agora, Vila Nova e Goiás, com confusão depois do jogo. Confusão entre gente de comissão técnica, de diretoria, né? Então, assim, é complicado. Se tem confusão depois do jogo envolvendo Vila Nova e Goiás, entre gente ali que é do staff, quem dirá nas arquibancadas, como que ficaria, né? É um assunto resolvido? Acabou o sonho de torcida dupla em clássicos aqui do futebol goiano? Começo por você, meu queridíssimo Matheus Carvalho, comentarista do Povo. O assunto é polêmico, qual que é a tua visão? Qual que é a tua opinião? Fala comigo, Matheus Carvalho. Boa tarde, fera. Boa tarde, Thiago. Boa tarde aos demais companheiros de trabalho. Boa tarde também para nossa audiência aqui da Rádio Band News. Cara, para mim a situação de duas torcidas, esquece, não vai acontecer mais. Podem vir torcidas de fora, né? Corinthians, Flamengo, Palmeiras, enfim, qualquer outra torcida de fora, mas clássico regional não teremos. E eu vejo não só como fator determinante a situação do Ministério Público, né? Da Justiça em um contexto geral, mas também pelo fator dos estádios, né? Não comportarem isso. Como é que você vai colocar a torcida do Goiás lá no Oba? A torcida do Vila lá na Serrinha? É um climinho hostil completamente diferente do que aconteceria no Campeonato Brasileiro da Série A contra essas grandes torcidas. É bem diferente, porque a torcida de fora, ela chega em 2, 3 ônibus, a hora que acaba o jogo, pega esses mesmos ônibus e vão embora, pega BR e vão embora.
torcida local é completamente diferente. Aí vai pro terminal, e terminal que mais tem aqui em Goiânia. Então vai cada grupinho de torcedor para um terminal e a consequência de tudo isso todos nós já sabemos. Então assim, eu já fui muito a favor disso, de duas torcidas. Para mim seria um caminho interessante ter as duas torcidas no estádio Serra Dourada, porém não vejo uma situação muito segura nesses estádios particulares. E é um assunto que agora ele vai tomar aí um pé, né, que a gente não tem noção, muito por conta do que está acontecendo, as pessoas não têm consciência. Para você ter uma ideia, a torcida aqui da Napolina, a TOR, a torcida organizada da Rubra, ela teve casos aí 5 vezes no campeonato goiano, velho. A gente tá falando de um campeonato que não começou, não tem nem 2 meses. E já foram 5 registros de confusão. Ano passado, eu não me lembro a cidade, teve uma confusão terrível também, envolvendo a torcida da Napolina. Né? Teve confusão final de semana em clássico. Então assim, cara, é um negócio muito complicado, é um negócio muito difícil. Eu que era um defensor ferrenho disso, eu não me envolvo mais nessa defesa. E outra coisa, a gente não tem nem estádio. Eu falei com a fonte hoje pela manhã, a fonte falou assim, Thiago, é um assunto, cara, eu tenho a sua visão também, eu tenho a visão de quase todo mundo aí das Ceras, eu acompanho o debate todo dia, mas hoje não tem nem estádio, então como que a gente vai ficar aqui defendendo de forma irresponsável um clássico com 2 torcidas, sendo que a gente não tem nem estádio? Então, é difícil, velho, é uma realidade que infelizmente ela tomou conta do nosso futebol e tá ficando. E a tendência é igual o Matheus falou, quem viu, viu, quem não viu, infelizmente não vai ver mais. 1h19 agora, 2026 chegou com tudo na Navesa Renault. Novo Renault Boreal Evolution 2026, eleito o carro do ano a partir de R$ 179.990 com taxa zero em 24 meses. Navesa Renault na Praça Nova Suíça. Família, com a Link Telecom você navega, joga online, maratona suas séries preferidas, ainda garante benefícios exclusivos. Venha pra Link Telecom, conexão em todos os sentidos. Vedacil, seu distribuidor Gates. Atenção Brasil, seu apartamento pelo Minha Casa Minha Vida é com o Timasta Like Móveis. E Rainha da Borracha, a parceira da sua empresa. Severiano Castro Filho, Thiago, não adianta. Quando vierem torcedores dos times daqui, vai ter sempre briga, infelizmente. Michael Xavier, a melhor polícia do Brasil que não consegue fazer segurança de 2 torcidas do interior. Fazer eles dão, Michael, só que a polícia ela é responsável. Quando ela identifica, a polícia tem um departamento de inteligência sensacional. Quando ela identifica por grupo de WhatsApp, rede social, ameaça, a marcação de encontros, ela já passa para o Ministério Público. Então é um trabalho de inteligência. E de fato nós temos a melhor polícia do Brasil, que está agindo com responsabilidade. Essa é a grande realidade. Baltazar Cassiano, futebol goiano em breve estará no nível de Acre, Rondônia e Amapá. Esgon Gabriel, meu Deus, se não der conta de Anápolis e Anapolina, larga de mão, Thiago, já era, abraço. Um abraço aqui pro Denilson Félix também, com os estados pequenos que temos hoje, não tem a menor condição de 2 torcidas. Divino Gonçalves, Thiago, pelo amor de Deus, goleiro do Vila é muito frangaço, horroroso. Enfim, um abraço aí pra todos vocês. 87 likes, família, vai deixando o teu. Coloca o Nivaldo Carvalho na tela do canal do YouTube. Comandante, eu acho que é uma guerra perdida. Nós perdemos essa guerra, enquanto instituição. O povo não tem educação, Nivaldo. Tem educação. O povo briga, por exemplo, Goiatuba e Anapolina. Qual que é a rivalidade entre essas 2 equipes? Teve confusão em Goiatuba e confusão das grandes. O povo da torcida da Anapolina, segundo o que essa fonte me passou, está no documento da Polícia Militar, ela tacou coisa na torcida do Goiás. Teve confusão lá, com a do Vila não, parece que são aliadas. Mas a do Goiás teve confusão, teve problema. Já teve problema entre Anápolis e Vila, inclusive na final do ano passado. Então assim, comandante, o sonho da torcida dupla em clássicos goianos, a cada dia que passa, é um sonho assim, praticamente inexequível, é um sonho distante. Esquece essa história aqui em Goiás, comandante. Fala comigo, Superfera. Boa tarde. Boa tarde, Thiago Menezes, o mais dinâmico do Rádio Brasileiro. Um abraço a você, ao senhor Danilo, ao senhor Matheus e aos ouvintes da Band News 90.7, a rádio mais linda do Brasil. A minha opinião, o meu entendimento já é consolidado em relação a esses estádios pequenos aqui da capital, né? Do Acioli, do Oba e do estádio Venerável Camarada Ailê Pinheiro. Nós não temos a menor condição de termos 2 torcidas nesses estádios. E agora, com esta decisão da Polícia Militar, juntamente com o Ministério Público, em relação ao estádio Jonas Duarte, cuja capacidade são para 20 mil pessoas, né? Acaba de vez aqui no nosso estado com esse negócio de 2 torcidas. Não tem como. Estádio pequeno, eu sou radicalmente contra a presença de 2 torcidas. A polícia não dá conta? Se a polícia quiser, ela dá conta, mas eu sou contra isso. Para que você
gerar situação onde a polícia vai depois ser criticada. Porque se a polícia quiser, ela vai dar conta. Só que ela vai ter que arrumar o cacete nos caras. Esses mesmos que estão falando aí, a polícia não vai dar conta. Se a polícia tiver que agir com vigor, são os mesmos que depois vão falar, a polícia bateu nos caras, certo? Eu sou amigo de muitos policiais, eu defendo a polícia militar, fazer o trabalho dela. Polícia vai chegar no cara que tá aprontando assim, por favor, pelo amor de Deus, a polícia ela tem que agir com o vigor e com o rigor que o fato merece. Não tem jeito, cara. Você lembra um dia no Serra Dourada que um cara meteu um chute na cara de um policial? Tem cabimento um negócio daquele? Não tem lógica. Os caras, eles vão, alguns, não são todos, evidentemente, mas cerca ali de 20%, talvez até 30%, eles vão para um estádio de futebol já com a intenção de caçar confusão. Então não tem jeito. Esquece, os nossos estádios vão ser aí desse tamanho mesmo. Existe um estudo ali para que amplie o estádio Venerável Camarada Eli Pinheiro. Existe um estudo para ampliar o estádio do Vila, existe um estudo para ampliar o estádio do Atlético, mas mesmo se ampliar ali, por exemplo, para 20, 23 mil pessoas, não tem jeito de acomodar 2 torcidas, certo? Não adianta ficar, nós vamos aumentar e a polícia que se vire. Não é assim que funciona. Você não pode criar uma situação para gerar problema para a polícia. Porque aí a polícia vai ter que agir com vigor e aí esses mesmos vão criticar a polícia. Então esquece. E o Serra Dourada, depois que ficar pronto, essa empresa aí vai arrancar o couro dos clubes, você acha que os clubes vão pagar aquele absurdo que a empresa deu sinalização do valor que vai cobrar? Então é algo que pelo menos para os próximos anos nós podemos esquecer e vamos trabalhar somente com uma torcida nos estádios. Infelizmente. Perfeita a colocação do Nivaldo. 1h25 agora, 103 likes aqui no canal do YouTube. Eu preciso bater 200 nesse bloco. Vai deixando o teu like no YouTube Rádio Band News Goiânia. Não custa nada, gente. Like. Restaurante Chão Nativo tem o melhor almoço de Goiás. Lá tudo é preparado com carinho para você e para sua família. Chão Nativo tem 1144 Setor Bueno, 3241-2266. Quem vive o esporte sabe, bom desempenho começa com a saúde em dia. Por isso eu escolhi o Seg Médico, um plano familiar com mensalidade espetacular. Atende os dependentes diretos. Quer saber mais? Chama no WhatsApp 629-8221-0068. Gente, saúde é tudo, E quando você mais precisa, aí você vai pro CAIS, você vai pro postinho, fica dependendo do estado, da prefeitura. Não dá, gente. Não dá. Saúde é uma coisa muito séria. É o principal investimento da sua vida. Por isso que eu indico para você o Seg Médico, 629-8221-0068. A Camargo, há mais de 6 décadas, parceira de quem produz. Acesse acamargo.com. Fricó tem a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Fricó, receita de deliciosos momentos. E também em Persia, essa marca maravilhosa. Na hora de proteger a tua obra, não dá para arriscar. São 30 anos de confiança e credibilidade no mercado. A Impercia oferece soluções completas em impermeabilização com a qualidade dos produtos Baltec. Impercia, quem constrói, confia. Jean Carlos, o problema é que jogo com 2 torcidas querendo ou não, as torcidas já se encontram nos terminais. Tiãozinho Maciel, o que esperar de governo que ao invés de investir em segurança, prefere investimento em um canal de televisão para ser cabide de emprego e tirando as torcidas do estádio. Tiãozinho, você está falando com uma pessoa aqui que é totalmente contra a gestão federal atual. Mas eu reconheço aquilo que é feito. E eu reconheço também, eu sou um cara justo, né? A gente tá falando aqui de torcida única, não tem nada a ver com o governo federal. Nada a ver. É uma decisão, primeiro, do Ministério Público, depois, que é um órgão, inclusive, independente, né? Não tem nada a ver com gestão federal. As pessoas lá passam por concurso público e tal, tem uma corregedoria, eles têm a Procuradoria-Geral da República. É órgão de Estado. É um órgão de Estado, não é de governo. Tem essa diferença. Então não tem nada a ver. E outra coisa, vocês acham mesmo que a Polícia Militar de Goiás, que dá conta que é de grupo criminoso, que está tomando conta do Brasil, não toma conta aqui do estado de Goiás. Você acha mesmo que a gente não daria conta de fazer uma segurança correta, séria,
organizado em um clássico, Vila Nova e Goiás, Goiás e Vila, Napolina e Anápolis? Claro que dá. Só que os caras estão querendo evitar aqui a carnificina. Aí por isso que eles evitam esse negócio de encontro, esse negócio de 2 torcidas e tal. Porque a polícia tem inteligência. Então não é uma decisão, a gente não dá conta. Dá conta. Só que eles estão querendo prevenir o problema. Lá, né? Em Aparecida... A confusão. O Danilo tá vindo aí. Lá em Aparecida, domingo, num bar, bicho, teve um bate-boca entre torcedores do Flamengo. Que nem é daqui, do Corinthians, que é de São Paulo. O cara tomou um tiro. Tomou um tiro, bicho. O cara tomou um tiro. Vê se tem cabimento, cara. O cara dá tiro no outro por causa de... Com uma criança ainda, Nivaldo. De torcida de time, cara. Como é que pode um negócio desse? E de times que nem são daqui. Como que a polícia ia prever um negócio desse? Num espetinho. Então, assim, é complicado demais. Danilo Dias, meu cracaço, vem pra cá. Cara, o mundo vai mudando, né? Eu, graças a Deus, eu vou contar isso aqui pra todas as pessoas até o fim da minha vida. Eu vi o Serra Dourada com 65 mil pessoas, metade vilanovense, metade esmeraldina. Eu vi o Serra Dourada lotado em 2006, decisão Goiás e Atlético, metade da torcida do Atlético, metade da torcida do Goiás. Eu vi grandes jogos aqui no futebol goiano, meio a meio. Infelizmente, eu tô começando a entender que isso daí ficou no passado, é apenas saudosismo, né? É a nova realidade, é uma decisão acertada. O que você me fala aí de torcida única nos clássicos goianos, coisa que já acontece desde 2017, quase 10 anos, Cracasso. Boa tarde. Boa tarde, Thiago Menezes. Ótima quarta-feira pra você. Quarta abençoada ao Matheus, Carvalho, também ao Nivaldo. Estão aqui na bancada hoje da Rádio Band News FM, essa frequência 90.7, e também aos amigos que estão no canal do YouTube nos acompanhando. Uma ótima quarta pra vocês. Thiago, vou começar o meu comentário falando da seguinte forma. Pra mim, torcida única é de fato estragar uma rivalidade ótima no futebol. Nós crescemos assim, a maioria dos torcedores também cresceu, tendo essa rivalidade sadia nos estádios, onde um torcedor calava, onde jogávamos bobinas pro ar, onde tinha ali aquele calor de um time entrar na frente e o outro depois. E eu vejo meio que com essa coisa de torcida única, mesmo que seja o Ministério Público prevendo, entre aspas, uma carnificina, as maiores brigas, não só no estado de Goiás, em outros estados, acontecem longe dos estádios. Então a segurança, um estado que se diz, e também acredito que é o estado mais seguro do país, por que não? Se ele tem essa segurança toda, se ele ganhou essa credibilidade no cenário regional e nacional, por que não proporcionar isso de volta aos poucos nos estádios grandes? É claro que o Matheus fez um comentário muito assertivo, nos estádios menores, nas casas apequenadas que nós fizemos, uma Serrinha, um Oba, um próprio estádio olímpico e também o estádio do Atlético Goianiense, não cabe 2 torcidas. Fato, até aí tudo bem. Mas a partir do momento que o Serra Dourada estiver disponível, por que não? Foi lá o palco de vários grandes, várias rivalidades que aconteceram. Eu vejo meio que tapar um sol com a peneira. É muito mais fácil falar que é torcida única do que preservar uma segurança. Não vamos longe não, o Rio de Janeiro tem o estado com a pior segurança do nosso país. E lá acontece, e ainda te digo mais, lá acontece um setor do estado do Maracanã com torcida mista, com torcida dividida. E ainda as maiores brigas que acontecem lá em Vasco, Flamengo, Fluminense e Vasco, os times de lá, acontecem longe do Maracanã. De fato, eu preservo a rivalidade, eu vejo que o futebol goiano está se apequenando cada vez mais e os culpados disso tudo todos, em um geral, de não tomar uma decisão, de tentar ao mesmo fazer uma tratativa, vai se apequenando, já são 10 anos, aí depois nós não podemos cobrar um estádio com 9 mil. Situação de momento, você analisa a situação de momento. Os estádios pequenos não cabem, esquece. A Serrinha, pra mim, o Oba é perigo. Colocar lá no Jonas Duarte. Então você concorda que a decisão de momento é acertada? Concordo, mas só que tá se arrastando mais de 10 anos. No ano passado nós tivemos um clássico. Mas a gente teve o Serra Dourada quantas vezes disponível nesse período? Ué, ano passado, semifinal, Vila Nova e Goiás lá. E no primeiro turno o Vila mandou o jogo lá também. Torcida única. Por que não? Danilo, mas assim, só debatendo mesmo, exercendo aqui o sagrado direito de debater, que é a ideia do nosso programa. E por isso que a gente tem essa audiência espetacular, né? Assim, nós aqui no ar-condicionado, entenda a minha colocação, não estou criticando Vossa Excelência, ok? Não, é um debate. Não estou criticando o par, ok? Certo. Olha que linguagem maravilhosa. Vai deixando o like, gente, 124 likes. Mas aqui dentro do ar-condicionado, protegido por uma porta espetacular que a Band News Goiânia cedeu pra gente, para que a gente não seja agredido, dentro aqui, toda essa proteção que nós temos aqui, que é fantástica. Olha que bonita que é a Band News, gente. É a rádio mais bonita que eu já trabalhei. Fecha em mim aqui, olha que linda essa rádio. Esse rapaz aqui você tira, que não é muito bonito não. Agora, tirando esse rapaz aqui, é tudo belo, é tudo bonito.
Não é mais fácil a gente defender aqui torcida dividida? Porque a gente não tá lá no dia a dia, a gente não tá fazendo o trabalho da inteligência, a gente não tá vendo o que esse povo tá aprontando em bairro, Thiago, a gente não tá vendo... a rivalidade, cara. Meu amigo, mas o que é a rivalidade perto da segurança das pessoas? Thiago, mas Você entendeu? O que é a rivalidade? O que é um jogo de futebol perto da segurança das pessoas que pegam ônibus, das pessoas que estão no dia a dia na cidade? E outra coisa, melhorou ou não melhorou a questão de brigas de torcida depois que a gente teve torcida única definida aqui no estado de Goiás? Me traz esse dado. Thiago, melhorou ou não melhorou? Melhorou, como melhorou também a criminalidade. Por quê? Isso é segurança que melhorou no nosso estado. Se ela melhorou no nosso estado, por que não, cara? Se nós temos... Mas você mesmo defendeu que no modelo atual não tem como, a gente tem estados pequenos, concordo véio. com o comentário do Matheus, como que você... Me responde aqui, se a gente tivesse torcida dupla no clássico de domingo lá, a vitória do Goiás 1-0 pra cima do Vila. Se deu confusão no gramado, não teria dado na arquibancada não, Danilo? Teria, eu concordo. Não, no gagueja não, me responde a pergunta. Eu tô falando que eu concordo com o comentário do Matheus nos estádios pequenos, mas no ano passado, há menos de 10 meses atrás, nós tivemos Serra Dourado semifinal e jogo da fase regular lá, Vila Nova e Goiás. E por que não testamos? Deu 35 mil pessoas no primeiro jogo, no outro 32, e não, só uma torcida única. Pra mim, nós estamos apequenando o futebol goiano, tirando uma rivalidade que existe. Dentro do ar-condicionado é fácil falar, é fácil defender isso. Cara, mas se nós temos aqui uma segurança pública, organiza, uma torcida sai só 1 hora depois, 3 horas depois, segurança nos terminal, cara... Nós estamos falando de uma cidade, Univaldo, numa cidade de 1 milhão de habitantes, certo? Se nós temos uma segurança que ela tirou o bandido da rua, tirou o cara da moto que criminaliza, tirou os bandidos os traficantes, por que não, cara? O torcedor ele pode ter o direito de estádio. Então 1 hora depois é um indicativo de que há risco. Claro. Porque a rivalidade, Nivaldo, mas se a gente não testar a nossa rivalidade segurança... causa briga como, Danilo? Não deveria, não. Danilo, tem rivalidade entre evangélicos e católicos, ok? Ou não tem? Mais fácil. Hein, Danilo? Tem rivalidade entre evangélicos e católicos? Você vê padre brigando com o pastor? Vou dar na sua cara! Claro que não, as pessoas convivem de forma harmoniosa, de forma bacana, tranquila. Não é porque tem rivalidade que a gente tem que meter a mão na cara do outro, não, meu filho. Exato. Só que as pessoas não têm consciência, o ser humano não tem consciência. Mas ali é uma praça pública. Eu era menino, cara, criança. Eu vinha de séries pra ver os jogos. Meu pai me trazia. E dava briga naquela época. Só que era briga. De um tempo pra cá começou a dar mais coisa. Ou não? Lógico, o amor tá esfriando, aí todo mundo acha que o cara xingou, buzinou, já quer matar. Hoje já dá morte, Danilo. Porque o cara buzina no trânsito, já quer tirar a arma pra tirar. Porque eram brigas assim, briguinha entre uma pessoa com a outra e pronto, aí o cara ia pra casa. Hoje é briga de facção, é briga que leva à morte, pelo amor de Deus, velho. Mas então se for assim, acabou. Nunca mais vão ter. Mas a gente tá debatendo. É o debate. A conclusão que nós estamos chegando é essa, ué. Acabou, esquece, torcida dividida. Eu falei com 3 pessoas hoje pela manhã. Outros estados pode. Lá em Fortaleza pode, só o goiano que não presta. Eu falei com 3 pessoas hoje pela manhã. 3 pessoas, de várias áreas, ok, Nivaldo? Uhum. Eu saí com a consciência de que torcida dividida aqui no estado de Goiás, nem com Serra Dourada. Esquece. Tem coisas acontecendo que a gente não sabe. Eu acho o nosso povo, eu sou goiano, certo? Eu acho o nosso povo, assim, com uma propensão para ser um povo muito violento. Agressivo. E eu falo isso com uma dor grande, porque... eu vou falar um trem aqui, bicho, que me dói. Toda esquina tem uma igreja. Pra que serve isso? Qual que é o sentido de igreja? Tem igreja para todo lado. Igreja deveria ser para fomentar o amor, a união, a compreensão, a harmonia entre os povos. A diferença. Para que serve? Igreja, cara, não tá servindo para nada. Mas eu sei por quê. Porque não ensina o amor. Você chega, é a grana. Eu quero é o seu. Dízimo e oferta, não ensina, cara. Toda esquina tem uma igreja e não ensina o verdadeiro amor. É lamentável demais, porque não deveria ser assim. Olha, gente, eu falo para as pessoas com quem eu converso, gente, é só um jogo de futebol. O atleta, ele sai dali, a maioria, vocês sabem disso, a gente que mexe com futebol, a gente sabe disso. A maioria sai dali, ele vai tomar cerveja com o adversário. Vocês sabem disso. Enquanto a torcida tá brigando, ele vai beber cerveja com o cara. Ele esconde em algum lugar, vai fazer farra
enquanto o torcedor tá brigando entre eles, muitas vezes, em alguns casos até matando o cara da torcida adversária, ele tá bebendo cerveja, fazendo farra, certo? É só um jogo de futebol e o cara não entende isso.